Bom dia, pessoal. Você que acompanha o canal Eli Melo, seja muito bem-vindo. E hoje nós trazemos a reportagem do Jornal Nacional que foi ao ar ontem, sexta-feira, 9/2/2024, onde mostra trechos da reunião ministerial do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele e seus ministros tramavam a tentativa de golpe. O vídeo foi divulgado na íntegra pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como prova do inquérito nas investigações sobre o 8 do 1. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo de uma das provas usadas pela Polícia Federal para embasar a operação sobre uma tentativa de golpe de Estado. É o vídeo de uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com ministros, que, segundo a Polícia Federal, revela uma dinâmica golpista na alta cúpula do governo dele. O vídeo tem 1 hora e 33 minutos. Estava no computador do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ano passado, Mauro Cid fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. De acordo com a PF, o vídeo é uma das peças fundamentais da operação dessa quinta-feira. A reunião foi realizada no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022. De acordo com a agenda oficial, a maioria dos ministros estava presente. Entre eles, Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Guedes, da Economia, Marcelo Queiroga, da Saúde. Também estavam os comandantes do Exército e da Força Aérea, além do secretário-geral da Marinha. À direita de Bolsonaro estava o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, um dos alvos da investigação. Naquele 5 de julho, Braga Neto já não fazia mais parte do governo. Foi exonerado para concorrer como vice na chapa de Bolsonaro. Mesmo assim, ele participou da reunião. Na decisão que autorizou a operação de ontem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, segundo a Polícia Federal, a reunião também teve como finalidade cobrar dos presentes conduta ativa na promoção da ilegal desinformação e ataques à justiça eleitoral. E, em seguida, o documento destaca um trecho dito pelo então presidente. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Segundo a Polícia Federal, o então presidente da República exigiu nesse encontro que seus ministros, em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar em cada uma de suas respectivas áreas todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com o uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai vir falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde eu estou errado, então. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Em seguida, o então presidente avalia que irá perder a reeleição e diz que qualquer medida para impedir isso tem que ser tomada antes da votação. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Bolsonaro, que durante o mandato atacava repetidamente e publicamente o sistema eleitoral brasileiro, insinuou na reunião que poderia tirar proveito do convite feito pelo Tribunal Superior Eleitoral para que as Forças Armadas integrassem a Comissão de Transparência das Eleições. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em determinado momento, Jair Bolsonaro admitiu não ter prova de fraudes nas urnas eletrônicas e falou sobre a possibilidade de ser preso por atos antidemocráticos. Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas não tenho dúvida. Eu tenho que virar.
acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui da rampa preso por algo antidemocrático igual a Janine Pérez. Mais adiante, Bolsonaro passa a palavra ao então ministro da Justiça. Anderson Torres fala sobre uma preocupação que tinha em caso de vitória de Lula nas eleições de outubro e faz uma referência à ex-presidente interina da Bolívia, Janine Áñez, condenada a 10 anos de prisão por promover um golpe de Estado naquele país. Eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira, e o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Todos vão se... É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se, eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se... Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Com a posse do governo Lula, Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele chegou a ficar preso após os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado, por suposta omissão e conivência com a invasão às sedes dos 3 poderes. Na reunião, Jair Bolsonaro disse aos ministros que seria necessário pôr em prática um plano B para as eleições presidenciais e anunciou que promoveria um encontro com embaixadores. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vou começar a ser com os embaixadores. 2 semanas depois dessa declaração, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar, sem provas, o sistema eleitoral e a segurança das urnas. Essa reunião acabou levando o Tribunal Superior Eleitoral a condenar o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro está inelegível até 2030. As supostas fraudes eleitorais alegadas por Bolsonaro ao longo de 4 anos de mandato nunca existiram. A lisura do processo e a confiança no resultado foram reafirmadas por autoridades nacionais e internacionais diversas vezes. No vídeo, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que se reunia semanalmente com comandantes das Forças Armadas para discutir as eleições. O general usou um termo militar para a guerra ao se referir à comissão de fiscalização do TSE. Disse que estava na linha de contato com o inimigo. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então, nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Logo em seguida, Bolsonaro afirma que é preciso um plano B para as eleições presidenciais. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou, porra! Então, quer mais claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B a gente tem que botar em prática agora. No mês seguinte, Paulo Sérgio participou de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral e, com apresentações técnicas do tribunal, ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas. Em outro momento, o então ministro da Controladoria Geral da União, Wagner do Rosário, informou aos presentes que havia um relatório do Tribunal de Contas da União comprovando a segurança das urnas eletrônicas. Mas antes de dar essa informação, o ministro se mostrou preocupado e perguntou ao presidente Jair Bolsonaro se a reunião estava sendo gravada. A reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Hein, presidente? Está sendo gravada? Nesse momento, Bolsonaro e Braga Neto fazem que não com o dedo indicador. Mas Bolsonaro faz uma ressalva. Eu mandei gravar a minha fala. Logo em seguida, Wagner Rosário conta para o presidente que o Tribunal de Contas da União já havia analisado a segurança das urnas. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. Qual foi o ministro encarregado desse relatório?
Bolsonaro sugere, então, uma nota conjunta dos ministros para desacreditar a lisura das eleições e que envolveria outros órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha para minha cara, por favor. Todo mundo olha para minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armada aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir à OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir a lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingidas. E o pessoal assim de baixo. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil negou que tenha sido procurada pelo então presidente. No texto, a OAB afirmou que reitera a confiança no sistema eleitoral e nas urnas eletrônicas. Relembra ainda todas as ações concretas tomadas pela Ordem para rechaçar as acusações infundadas feitas contra o sistema eleitoral e para defender a justiça eleitoral. Disse também que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus interlocutores nunca procuraram a OAB para pedir apoio a críticas infundadas contra o sistema eleitoral, que caso alguém pedisse, receberia um não como resposta, e que a OAB não toma lado nas disputas político-partidárias e mantém posição técnico-jurídica. Outro participante, o general Mário Fernandes, mencionou o golpe militar de 1964 e pediu que o governo agisse antes das eleições de outubro. O então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que qualquer ação do governo teria que ser antes das eleições, porque depois, segundo ele, poderia ser pior. E citou o golpe militar de 1964. Na visão do general Mário Fernandes, deixar o golpe para depois seria ruim. Então, acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma ajuda de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação no DDA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Na operação da Polícia Federal, o general Mário Fernandes foi alvo de busca e apreensão e é investigado. A PF apontou que ele integrava o núcleo de oficiais de alta patente que agiram para influenciar e incitar apoio dos demais núcleos para consumar um golpe de Estado. Ele foi afastado das funções por decisão do ministro Alexandre de Moraes. No fim da reunião, o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, anunciou que montaria um esquema para infiltrar agentes da BIM nas campanhas eleitorais e manifestou preocupação com a possibilidade de o esquema vazar. Nesse momento, Bolsonaro interrompeu bruscamente o ministro e disse que essa conversa teria de ser privada. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo.
O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da em qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço que não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo. O general Augusto Heleno disse então que era importante tomar qualquer atitude antes das eleições presidenciais. E afirmou que se isso acontecesse depois, não teria revisão do VAR, em referência ao árbitro de vídeo do futebol, que revisa as jogadas e até desfaz decisões do árbitro de campo. O general propôs agir contra instituições e pessoas. Não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o vídeo mostra a realização de uma reunião ministerial rotineira em que todos os presentes puderam manifestar publicamente opinião a respeito da conjuntura daquele momento. Que o ex-presidente reitera mais uma vez a postura de jamais recorrer a qualquer medida de força contra a ordem democrática e que ele reafirma o compromisso de agir sempre dentro das 4 linhas da Constituição. A defesa de Anderson Torres afirmou que aguarda acesso aos autos para se manifestar. A ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Braga Neto e Mário Fernandes não retornaram ao nosso contato. Olá pessoal, muito obrigado por você assistir este vídeo até o final. Agora se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe este vídeo. Até mais!